Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. A diaconisa Silvani, essa manhã, está passando a palavra do dia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Seja bem-vindo todos que vão entrar, amém? Deixando o likezinho de vocês para ajudar esse canal, ajudando a irmã Silvani. Amém? Deus abençoe. E se inscreva no meu canal embaixo. Ele diz assim, Daniel 6, 10, que fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha em joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes de costume fazer. Glória a Deus, aleluia. Aqui é uma palavra maravilhosa que fala a respeito de um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de Daniel, um homem de oração, um homem que vivia na presença de Deus, tanto fazia como não. Quero dizer, tanto fazia as coisas, está na prova, como ele não está. Ele fazia sempre os seus propósitos de oração. Glória a Deus, aleluia. E ele foi constituído para entrar naquele palácio, para servir o rei Dário. Glória a Deus, aleluia. Ele servia o rei Dário por excelência. Rei Dário começou a observar a atitude daquele homem de Deus. Começou a ver as qualidades dele dentro do palácio. Daniel, ele era um servo de Deus, obediente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A luz se foi, irmãos, mas ela voltou no nome de Jesus, amém? Porque há poder no sangue de Jesus. Então, Daniel, ele se destaca no meio desses 120 que foi constituído para trabalhar no palácio. Ali se encontra Daniel no meio daquelas pessoas que não gostavam de Daniel. Por que não gostava de Daniel? Porque quando o homem ou a mulher de Deus incomoda quem não gosta de orar. E Daniel era um homem cheio da presença de Deus, que fazia a diferença. Glória a Deus, aleluia. Era um homem que estava ali fazendo a vontade de Deus e fazendo também a vontade do rei Dário. E ele incomodou as pessoas que estavam do lado dele. E o que eles fazem? Eles preparam uma armadilha, glória a Deus, aleluia, uma trapa para esse homem de Deus cair. Glória a Deus, aleluia. Eles se reúnem, eles fazem uma reunião contra Daniel e vai até o rei Dário. E deram um decreto para o rei Dário que em 30 dias não podia ninguém servir qualquer outro Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou com alergia muito grande, irmãos, então estou tocando meu nariz. Alergia muito grande. Mas glória a Deus, aleluia. Então, ele assinou o decreto sem saber que era Daniel, que ia entrar na cova dos leões. E quando o rei Dário assinou aquele decreto, não tinha mais outra como revogar a lei. Estava decretado, glória a Deus, aleluia. Mas Daniel, mesmo sabendo, ele continuou orando. Ele entra no seu quarto e de costume ele orava 3 vezes por dia. Mesmo com o decreto assinado, Daniel, ele não teve medo de fazer as suas orações
3 vezes por dia. Ele continuou com o seu propósito de oração, mesmo com as ameaças, mesmo com aqueles grupos que se levantaram contra ele, ele estava firme na presença de Deus. Porque é assim, irmãos, que nós temos que estar posicionado no propósito, posicionado na presença de Deus, contra os ataques do inimigo. Mas Daniel aqui, ele percebeu algo, que essa prova era espiritual. Ele não olhou para quem estava se levantando contra ele, mas ele lutou com as armas espirituais. Ele foi no joelho lutar contra o adversário das nossas almas. Porque nós não temos que lutar. Ontem eu deixei uma live falando, na outra página minha, que nós não temos que lutar contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades da área que vem ao nosso encontro. Daniel aqui ele estava posicionado na guerra, ele estava posicionado no propósito, ele estava posicionado em servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Ele não olhou à direita e nem à esquerda, glória a Deus, aleluia. Ele estava firme no propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Ele poderia ter olhado para a situação que não era favorável. Ele poderia ter olhado para a circunstância no momento que ele estava passando. Mas Daniel, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, era passar a presença de Deus ali naquele palácio. A posição de Daniel era orar, interceder por aqueles que estavam se levantando contra ele. Ele sabia muito bem quem era e ele se posicionou no propósito. Ele não encarou o inimigo cara a cara, né? Vamos falar o português sério. Ele se posicionou orando, glorificando, exaltando o nome do Senhor dentro daquele palácio. E eles vão ver, eles não conseguiram achar brecha nenhuma de Daniel, porque Daniel, ele era prudente, ele vigiava na oração e em toda a sua vida durante o dia naquele palácio. Ele estava focado, era na presença do Senhor e no propósito. Glória a Deus, aleluia. Temos que estar focado naquilo que Deus nos chamou. E aonde foi, que área foi que Deus me chamou, Diaconisa Silvani? Você sabe qual área que Deus lhe chamou para você se posicionar. Todos filhos, servo de Deus, sabe aonde Deus colocou, sabe qual é o ministério, a área que Deus colocou eu e você. Colocou para orar, você ore. Colocou você para ler a palavra, você lê a palavra. Colocou você para jejuar, você jejuma. Colocou você para ler a palavra, você vai ler a palavra. Colocou você para fazer a obra, você vai fazer a obra. O importante é ficar posicionado como a Daniel se posicionou. Daniel, ele trabalhava e ele orava. Ele servia a Deus e servia também Rei Dário. Glória a Deus, aleluia. Rei Dário, ele viu as qualidades de Daniel, que era um grande servo de Deus naquele palácio. Glória a Deus, aleluia. Aqui preparo a cova para lançar Daniel, e Daniel não tinha nada mais o que fazer. Daniel só tinha que esperar o momento de ser lançado na cova do leão. Mas Daniel tinha confiança no Deus que ele servia. Será que você tem a confiança como Daniel tinha?
Daniel era fiel a Deus. E aqui eu acabei de ler um versículo. Daniel, ele era inocente perante Deus e perante o rei Dário. Rei Dário não encontrou nenhum defeito, nenhuma mal qualidade em Daniel. Daniel era inocente e Daniel era perfeito em tudo. Rei Dário sai para fora no outro dia, cortando aqui porque a palavra é longa, sai para fora para ver, pegaram o Daniel, levaram na cova do leão, lançaram o Daniel na cova do leão, pensando que era o final de Daniel. Mas Daniel estava posicionado naquilo que Deus tinha colocado ele. Ele foi, mas com a confiança, com a certeza que quando ele chegasse na cova do leão, o Senhor estava ali pronto para socorrer ele. E foi assim, meus irmãos. Chegando Daniel dentro da cova, glória a Deus, aleluia. O Senhor enviou seus anjos de livramento. Tinha os anjos que livrou Daniel dos leões. Os leões eram famintos, falam os estudiosos que eles tinham 3 dias que não comiam. Então estava com muito, glória a Deus, aleluia. Ali era só Jesus, glória a Deus, aleluia, para defender Daniel na cova do leão. E rei Dário lançaram ele, rei Dário no outro dia sai para fora o rei e perguntou, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a qual tu serve continuamente te livrou? E ele gritou, ó rei, o meu Deus me livrou dos leões. E ali ele saiu para fora com a vitória, porque Deus tinha liberado Daniel daquela cova, tinha tirado ele com a vitória na mão. Ele saiu dali de dentro com nenhum arranhão, porque o Senhor livrou ele de todo mal. Amém, meus irmãos? É importante que nós estamos na posição que Deus nos colocou. Dependendo dos ventos, dependendo das provas, dependendo dos vales, do desertos, nós estamos posicionados naquilo que o Senhor nos chamou. Amém, meus amados? Deus abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu sento aqui. Glória a Deus, aleluia, porque Ele me dá a palavra. Na última hora, quando eu sento aqui, Ele me dá a palavra. Amém? Deus abençoe e tenha um feliz sábado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou orando por todos vocês que entram aqui. Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês, não. É muito importante para esse canal. Deus abençoe e um feliz domingo. Amém.